A empregada grávida desabou nos braços do empresário viúvo dentro da mansão, e Bruno a segurou antes que ela caísse no chão de mármore. Juliana tentou se afastar, mas as pernas não responderam, e ela apertou a barriga com força enquanto os olhos se fechavam. Bruno levantou Juliana do chão com cuidado e caminhou rapidamente pelo corredor da mansão, segurando o corpo desacordado dela nos braços. Enquanto o uniforme preto com detalhes brancos estava completamente úmido de suor. E ele sentiu o calor intenso da febre através do tecido, quando ajeitou ela melhor contra o peito dele, e a cabeça dela balançava para o lado a cada passo que ele dava, e a respiração saía fraca e irregular dos lábios entreabertos dela, que estavam secos e rachados. Bruno empurrou a porta do quarto de hóspedes com o ombro e entrou carregando ela até a cama, onde depositou o corpo dela com delicadeza sobre o colchão macio, e afastou uma mecha de cabelo escuro grudada no rosto suado. E quando encostou a mão na testa dela, a temperatura estava altíssima, quase queimando a palma da mão dele. "Juliana, me escuta, por favor", ele falou baixinho perto do rosto dela. Mas ela não reagiu ao toque e continuou desacordada, com os olhos fechados e as mãos caídas ao lado do corpo, enquanto a barriga redonda subia e descia devagar, mostrando que ela ainda respirava, mas o ritmo era preocupante e irregular demais para ser normal. Bruno saiu correndo do quarto e desceu as escadas aos pulos, quase tropeçando no último degrau, e ele gritou pelo nome da cozinheira que trabalhava na mansão há mais de 10 anos e conhecia cada canto daquela casa enorme. "Aparecida! Aparecida, vem aqui rápido!" Ele gritou com a voz saindo rouca de desespero, e Aparecida apareceu da cozinha limpando as mãos no avental listrado, e os olhos dela se arregalaram quando viu o patrão descendo desesperado daquele jeito, com o rosto pálido e as mãos tremendo visivelmente. "O que aconteceu, senhor Bruno?" ela perguntou com a voz assustada, largando tudo o que estava fazendo. "Chama uma ambulância agora. Aparecida, pelo amor de Deus. A Juliana desmaiou e tá com febre muito alta", ele falou, tentando controlar a voz, mas o desespero saía em cada palavra e cada sílaba. E Aparecida largou o pano de prato no chão e pegou o telefone com as mãos tremendo tanto que quase deixou o aparelho cair 2 vezes antes de conseguir segurar direito. "Meu Deus do céu, e o bebê dela?" Aparecida murmurou enquanto discava o número da emergência com os dedos trêmulos, e Bruno não esperou a resposta e subiu as escadas de volta, correndo para o quarto, onde Juliana continuava imóvel, na mesma posição em que ele tinha deixado ela segundos atrás. Ele se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão fria e suada dela entre as 2 mãos dele, apertando com força, como se isso pudesse trazer ela de volta à consciência. "Aguenta firme, Juliana. A ambulância já está vindo, você vai ficar bem, eu prometo", ele falou, mesmo sabendo que ela provavelmente não estava ouvindo nada do que ele dizia e o pulso estava fraco. Mas ele conseguiu sentir as batidas lentas e irregulares que pareciam cada vez mais distantes a cada segundo que passava, e Bruno colocou a outra mão sobre a barriga dela, sentindo o calor que irradiava de lá e sentindo também uns movimentos pequenos e delicados que provavelmente eram do bebê se mexendo lá, dentro, completamente alheio ao perigo que estava correndo junto com a mãe. Ele tinha contratado Juliana há exatamente 6 meses e 2 semanas atrás, e foi logo depois que a esposa tinha morrido num acidente de carro terrível que destruiu a vida dele em segundos e transformou tudo que ele conhecia em cinzas e dor insuportável que parecia nunca ter fim, e a mansão tinha ficado vazia e silenciosa demais depois do enterro, que reuniu mais de 200 pessoas que ele nem conhecia direito, mas que apareceram vestidas de preto para dar os pêsames e dizer frases vazias e repetidas sobre como o tempo cura tudo, e como ela estava num lugar melhor agora, longe do sofrimento.
Ele precisava de alguém para cuidar da casa grande e das 23 peças enormes que pareciam cada vez maiores e mais vazias a cada dia que passava sozinho ali dentro, andando pelos corredores largos, como um fantasma preso entre os vivos e os mortos, sem conseguir pertencer completamente a nenhum dos dois mundos, e Juliana tinha aparecido na porta principal da mansão numa tarde chuvosa e fria de quinta-feira, molhada até os ossos, porque o ônibus tinha quebrado no meio do caminho e ela teve que andar quase 3 quilômetros debaixo da chuva forte e gelada que encharcou a roupa simples dela até os ossos. Desculpa aparecer assim toda molhada, mas o ônibus quebrou no meio da avenida e eu não podia perder essa entrevista de jeito nenhum porque preciso muito trabalhar. Ela tinha dito com a voz baixa e envergonhada quando Bruno abriu a porta pesada de madeira e encontrou ela ali parada no degrau de entrada, pingando água no chão de pedra e tremendo de frio. Ela estava tímida e quieta e assustada, segurando uma carta de recomendação, toda amassada e úmida, na mão trêmula, e pedindo o emprego com a voz baixa, quase sussurrada, como se tivesse medo de incomodar ou ser inconveniente demais, ou ser rejeitada mais uma vez. E os olhos castanhos dela estavam cheios de uma tristeza profunda e antiga e dolorosa, que Bruno reconheceu imediatamente, porque era exatamente a mesma tristeza que ele via no espelho todas as manhãs quando escovava os dentes e tentava se convencer de que valia a pena continuar vivendo mais um dia sem ela. Entra que você vai ficar doente aí fora, com essa chuva toda. Bruno tinha falado abrindo a porta maior e fazendo sinal com a mão para ela entrar logo. E Juliana tinha hesitado alguns segundos, olhando para os próprios pés molhados, antes de aceitar e entrar devagar, deixando um rastro de água pelo chão de mármore polido que refletia as luzes do lustre enorme. Ele olhou discretamente para a barriga pequena, mas já visível dela, embaixo da blusa fina e encharcada que colava no corpo, e não perguntou nada sobre o pai da criança ou sobre o que tinha acontecido na vida dela para estar ali sozinha e grávida procurando emprego, porque sabia que algumas dores eram grandes demais para serem compartilhadas com estranhos que mal conhecia e que talvez nunca chegaria a conhecer de verdade. E ela não ofereceu explicações detalhadas ou justificativas, e os dois funcionaram naquele acordo silencioso e respeitoso, de respeito mútuo, durante 6 meses inteiros, onde cada um guardava suas dores e seus segredos mais profundos, trancados no peito, longe dos olhos curiosos do mundo. Eu trabalho duro e não dou trabalho nenhum, e sou organizada e limpa, e preciso muito desse emprego porque não tenho mais ninguém. Juliana tinha dito, olhando diretamente nos olhos dele com uma sinceridade crua e desesperada que tocou algo esquecido dentro do peito dele. Tá contratada, pode começar segunda-feira de manhã, se quiser, ou até antes, se precisar. Bruno tinha respondido sem nem olhar direito a carta de recomendação molhada, porque algo nos olhos tristes dela dizia que ela era confiável e honesta e que estava passando por algo muito difícil assim como ele estava passando. Juliana tinha começado a trabalhar na segunda-feira seguinte e limpava a casa com dedicação impressionante e cuidado meticuloso, deixando tudo brilhando e perfeitamente organizado, mesmo com a barriga crescendo a cada semana e dificultando os movimentos dela e tornando tudo mais cansativo. E ela preparava refeições simples, mas incrivelmente saborosas, com temperos caseiros que enchiam a cozinha com cheiros maravilhosos que lembravam Bruno da infância feliz e despreocupada na casa da avó materna. Como depois não se preocupa comigo, eu tô bem. Ele respondia com um sorriso pequeno e completamente forçado, que não enganava ninguém que prestasse atenção, mas ela respeitava o espaço dele e não insistia demais, porque entendia que cada pessoa tem seu próprio jeito de lidar com a dor. Onde tudo parecia mais simples e seguro,
e onde ele se sentia protegido do mundo. O senhor precisa comer mais, está ficando muito magro e fraco, Juliana dizia sempre que via ele empurrando o prato ainda cheio para o lado da mesa, sem nem ter tocado direito na comida que ela tinha preparado com tanto cuidado. Mas ele mal conseguia comer alguma coisa porque a fome tinha desaparecido junto com a vontade de viver e junto com o sentido que a vida tinha antes do acidente. Juliana nunca reclamava do silêncio pesado e sufocante que dominava todos os cômodos da mansão inteira, nem das longas horas intermináveis que Bruno passava trancado no escritório escuro, olhando para o nada e revivendo memórias dolorosas que machucavam cada vez que vinham à tona da mente dele. E ela nunca pedia nada além do salário combinado de R$ 2.000 por mês, que era muito pouco para o tanto de trabalho pesado e cansativo que ela fazia todos os dias. Mas ela tinha aceitado sem negociar ou pedir aumento porque precisava desesperadamente daquele emprego e daquele dinheiro para sobreviver e cuidar do bebê que estava chegando. Ela trabalhava religiosamente das 7 da manhã até as 5 da tarde, todos os dias da semana, exceto domingos, que ela usava para descansar o corpo cansado e cuidar das próprias coisas pessoais. E depois desaparecia para o pequeno quarto simples nos fundos da propriedade que Bruno tinha oferecido, quando soube, por acaso, que ela não tinha onde morar direito e estava numa situação precária. Tem um quarto aqui nos fundos da propriedade que ninguém usa, faz anos. Se você quiser, pode ficar ali morando sem pagar nada de aluguel. Ele tinha oferecido na segunda semana de trabalho dela, depois de ouvir ela mencionar casualmente que pagava caro demais pelo lugar onde estava. Sério mesmo, o senhor faria isso por mim, sendo que a gente mal se conhece? Ela tinha perguntado com a voz embargada de emoção e os olhos brilhando com lágrimas que ameaçavam cair. Claro que sim, o quarto está vazio e abandonado mesmo, e você está trabalhando muito bem aqui na casa. Bruno tinha respondido, dando de ombros como se fosse algo pequeno e sem importância, e Juliana tinha aceitado a oferta generosa com gratidão imensa e verdadeira, porque estava dormindo na casa lotada de uma conhecida distante que cobrava metade do salário miserável dela só pelo colchão velho e sujo no chão da sala apertada, cheia de gente estranha. Nos últimos 15 dias consecutivos, Bruno tinha percebido com preocupação crescente que ela estava visivelmente mais cansada do que o normal. E o rosto estava mais pálido e sem vida, e sem aquele brilho pequeno, mas presente, que ela tinha nos primeiros meses de trabalho, quando ainda sorria de vez em quando. E os movimentos dela ficavam mais lentos e pesados e difíceis a cada dia que passava, como se cada gesto simples custasse um esforço sobre-humano que ela não tinha mais. Juliana, você está bem mesmo? Você está com uma cara muito cansada e doente. Bruno tinha perguntado preocupado 3 dias atrás, quando viu ela parada no meio da escada, respirando com dificuldade óbvia e segurando a barriga com as 2 mãos. Tô bem sim, senhor Bruno. É só o cansaço normal da gravidez. Não precisa se preocupar comigo. Eu aguento. Ela tinha respondido com um sorriso fraco e convincente, que não enganava absolutamente ninguém que estivesse prestando atenção de verdade. Mas ele tinha aceitado a resposta dela, porque não queria ser invasivo demais ou desrespeitar a privacidade dela. Mas se você precisar de alguma coisa ou se sentir mal, me avisa, tá bom. Bruno tinha insistido, olhando nos olhos dela com preocupação genuína. Tá bom, eu aviso, pode deixar, obrigada pela preocupação. Juliana tinha dito antes de continuar subindo a escada, devagar, segurando firme no corrimão. Agora, olhando para ela, desacordada naquela cama, Bruno se arrependia amargamente de não ter insistido mais, de não ter levado ela ao médico, de não ter percebido antes que algo estava muito errado e perigoso. Aparecida entrou no quarto ofegante depois de subir as escadas correndo.
A ambulância tá vindo, Sr. Bruno. Disseram que chega em 10 minutos. Ela falou, limpando as lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado. E a Juliana, como é que ela tá? Aparecida perguntou, se aproximando da cama e olhando para a moça desmaiada com expressão de profunda preocupação materna. Não sei, Aparecida, ela não acorda e tá queimando de febre, Bruno respondeu sem soltar a mão dela. Meu Deus, essa menina deve ter escondido que estava se sentindo mal, com medo de perder o emprego, coitadinha. Aparecida murmurou, balançando a cabeça com pena. Ela falou alguma coisa para você sobre não estar se sentindo bem? Bruno perguntou, olhando para a cozinheira. Falou sim umas 2 vezes semana passada, disse que estava com dor de cabeça forte e enjoo, mas pediu para eu não contar para o senhor porque não queria preocupar ninguém. Aparecida respondeu, e Bruno sentiu a culpa apertar ainda mais forte no peito dele. Por que você não me contou, Aparecida? Ele perguntou, tentando não soar acusador. Ela me fez prometer que eu não ia falar nada, senhor. Ela disse que precisava trabalhar e que não podia correr o risco de ser mandada embora grávida. Aparecida explicou com a voz chorosa. O som da sirene da ambulância cortou o silêncio da tarde e Bruno sentiu um alívio momentâneo. Graças a Deus, chegaram, vai lá embaixo e abre o portão para eles entrarem. Ele pediu e Aparecida saiu correndo do quarto. Bruno continuou segurando a mão de Juliana e se inclinou mais perto do rosto dela. Você vai ficar bem? Eu não vou deixar nada acontecer com você, nem com seu bebê, eu juro. Ele sussurrou, mesmo sabendo que ela não estava ouvindo. Os paramédicos subiram rapidamente as escadas carregando a maca e os equipamentos médicos e entraram no quarto com eficiência profissional. O que aconteceu com ela? Um dos homens de uniforme azul perguntou enquanto já começava a verificar os sinais vitais dela. Ela desmaiou de repente e está com febre muito alta. Bruno explicou, se afastando da cama para dar espaço, mas sem soltar completamente a mão dela. Ela está grávida de quantos meses? O paramédico perguntou, colocando o medidor de pressão no braço dela. Eu não sei ao certo, acho que uns 7 ou 8 meses mais ou menos, Bruno respondeu, sentindo vergonha de não saber algo tão básico. O senhor é o marido dela. O outro paramédico perguntou, preparando a máscara de oxigênio. Não, eu sou o patrão dela, ela trabalha aqui na casa. Bruno falou e viu o olhar rápido que os 2 homens trocaram entre si. A pressão está muito alta, 180 por 120, e a temperatura está em 39 graus e meio. O primeiro paramédico informou ao colega com voz preocupada. Vamos levar ela agora para o hospital, isso pode ser pré-eclâmpsia grave. O outro disse e começaram a preparar ela para a transferência, colocando soro e oxigênio. Eles colocaram Juliana na maca com movimentos rápidos, mas cuidadosos, e começaram a descer as escadas. Bruno os seguiu de perto, sem conseguir tirar os olhos do rosto pálido dela. Aparecida estava na porta da entrada, com as mãos entrelaçadas e rezando baixinho. Vai com ela, Sr. Bruno, ela não pode ficar sozinha no hospital. Aparecida pediu com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pode deixar, eu vou sim, Bruno respondeu e entrou na ambulância antes que fechassem as portas traseiras. Ele se sentou no banco estreito ao lado da maca, enquanto os paramédicos conectavam mais aparelhos nela. A gente precisa avisar o pai do bebê, alguém tem o contato dele. Um dos paramédicos perguntou enquanto a ambulância já saía em alta velocidade. Ela não tem ninguém que eu saiba, ela mora sozinha aqui na propriedade. Bruno respondeu e o paramédico anotou algo na prancheta. A sirene tocava alto e as ruas passavam rápido pela janela pequena. Bruno segurou a mão fria de Juliana de novo e sentiu o aperto doloroso no peito que não sentia desde o dia do enterro. Os batimentos do bebê tão estáveis por enquanto, mas a situação da mãe é crítica. O paramédico informou, olhando para os monitores. Ela vai ficar bem? Bruno perguntou com a voz saindo desesperada. A gente está fazendo tudo o que pode fazer, agora depende de chegar rápido no hospital e dos médicos de lá.
O homem respondeu sem fazer promessas vazias. O hospital apareceu finalmente e a ambulância parou bruscamente na entrada da emergência. Uma equipe inteira já esperava com outra maca e equipamentos. Eles transferiram Juliana rapidamente e saíram correndo para dentro, empurrando a maca pelos corredores brancos e frios. Bruno tentou acompanhar, mas uma enfermeira o parou, colocando a mão no peito dele. "O senhor precisa esperar aqui enquanto a equipe atende ela", a mulher disse com voz firme. "Mas eu preciso ficar perto dela", Bruno insistiu, tentando passar. "O senhor é familiar dela", a enfermeira perguntou sem tirar a mão. "Não, mas eu trouxe ela e sou responsável", ele respondeu e a enfermeira balançou a cabeça. "Então precisa esperar aqui, a gente chama assim que tiver notícias", ela disse e fechou a porta na cara dele. Bruno ficou parado naquele corredor vazio, olhando para a porta que o separava de Juliana. Ele andou até as cadeiras de plástico e sentou com a cabeça entre as mãos. Os minutos passavam devagar demais. Depois de quase 1 hora, a porta se abriu e um médico jovem saiu. "Quem trouxe a paciente Juliana Ferreira?", ele chamou olhando ao redor. Bruno se levantou rapidamente. "Fui eu, doutor, como ela tá?", ele perguntou, se aproximando. "Ela está estabilizada agora, mas o quadro é grave. Ela teve pré-eclâmpsia severa com pico de pressão perigoso", o médico explicou, tirando os óculos para limpar. "E o bebê está bem?", Bruno perguntou com o coração apertado. "Por enquanto, sim, mas vamos precisar monitorar de perto. As próximas horas são críticas", o médico respondeu, colocando os óculos de volta. "Ela vai precisar ficar internada e fazer repouso absoluto, senão pode ter complicações sérias tanto para ela quanto para o bebê", ele continuou olhando para a prancheta. "O senhor conhece algum familiar dela que a gente possa contactar?", o médico perguntou, e Bruno percebeu que não sabia nada sobre a vida dela. "Não sei de ninguém, mas eu posso procurar as informações", ele disse. "O senhor pode ver ela agora por alguns minutos. Ela ainda está inconsciente, mas já deve acordar em breve", o médico informou, e Bruno assentiu. Ele entrou na sala e encontrou Juliana cercada de aparelhos e com soro no braço. O rosto dela estava menos pálido, mas ainda muito cansado. Bruno se aproximou devagar e ficou ao lado da cama, olhando para a barriga redonda embaixo do lençol. "Você me deu um susto muito grande, Juliana", ele falou baixinho. Naquele momento, os olhos dela se moveram e abriram devagar. Ela olhou confusa ao redor até os olhos pararem em Bruno. "Senhor Bruno", ela sussurrou com a voz fraca. "Onde eu tô? O que aconteceu com o meu bebê? Ele tá bem?", ela perguntou, tentando sentar, mas sem força. Bruno segurou a mão dela com cuidado e sentiu um alívio enorme invadir o peito quando viu ela acordar e abrir os olhos finalmente, depois de horas que pareceram durar dias inteiros de tanta angústia e desespero, que ele sentiu ali parado, esperando sem poder fazer absolutamente nada para ajudar. "Fica calma, não tenta se levantar. Você desmaiou na mansão e está no hospital agora, mas o bebê está bem. Os médicos já confirmaram que ele está saudável", ele disse com a voz mais suave que conseguiu, enquanto via as lágrimas começarem a escorrer pelas bochechas magras dela, e Juliana fechou os olhos de novo, respirando fundo, tentando se acalmar, mas o corpo inteiro tremia de medo e cansaço acumulado de tantos dias, guardando tudo sozinha. "Eu sabia que alguma coisa estava errada comigo faz dias, mas eu tinha muito medo de falar e acabar perdendo o emprego porque eu preciso trabalhar", ela confessou com a voz quebrada de emoção e culpa que carregava sozinha há tanto tempo sem poder dividir com ninguém que pudesse entender. Bruno sentiu a frustração misturada com preocupação genuína crescer dentro dele, mas tentou não deixar isso transparecer demais na voz quando perguntou por que ela não tinha contado que estava se sentindo tão mal, e Juliana abriu os olhos de novo, olhando para ele com aquela expressão pesada de quem carrega o mundo inteiro nas costas e não tem com quem dividir o peso insuportável.
Porque eu não posso perder esse trabalho, Sr. Bruno. Eu não tenho mais ninguém nesse mundo inteiro e não tenho para onde ir se o senhor me mandar embora daqui. Ela respondeu, e mais lágrimas caíram, molhando o travesseiro branco do hospital, enquanto a voz dela saía cada vez mais fraca e desesperada, mostrando todo o medo que sentia. Bruno apertou a mão dela com mais força, sentindo o peso profundo daquelas palavras honestas e percebendo finalmente o quanto ela estava sozinha e vulnerável naquela situação toda, sem ter ninguém para proteger ela ou cuidar dela quando mais precisava de apoio. Eu nunca ia te mandar embora por você estar doente. Que ideia é essa? Você não precisa ter medo disso. Ele falou, tentando passar toda a segurança possível para ela e mostrando que ela podia confiar nele de verdade. Eu preciso trabalhar até o último dia antes do bebê nascer. Senão não vou ter dinheiro suficiente para comprar as coisas que ele vai precisar quando chegar ao mundo. Juliana explicou, olhando para o teto branco com desespero claro nos olhos castanhos que brilhavam com lágrimas não derramadas ainda. Você não vai precisar se preocupar com dinheiro nenhum. Eu vou cuidar de tudo que você e o bebê precisarem de agora em diante. Bruno disse, antes mesmo de pensar direito no que estava falando, e as palavras saíram naturais e firmes, como se sempre estivessem estado ali, esperando para serem ditas no momento certo, e Juliana virou a cabeça rápido demais para olhar para ele com expressão completamente confusa e desconfiada, como se não pudesse acreditar realmente no que estava ouvindo dele. Por que o senhor faria isso por mim, sendo que a gente mal se conhece de verdade e eu sou só uma empregada da casa? Ela perguntou com a voz cheia de dúvida justificada, porque ninguém fazia nada de bom sem esperar algo em troca no mundo em que ela sempre viveu. Bruno não sabia exatamente como responder àquela pergunta difícil e complicada, porque ele mesmo não entendia completamente por que se importava tanto com ela, de um jeito que ia muito além da relação normal de patrão e empregada, mas alguma coisa naquela situação toda mexia profundamente com ele de uma forma que não conseguia explicar com palavras simples e diretas, sem soar estranho. Porque você trabalhou muito bem nesses 6 meses todos e porque ninguém merece passar por uma situação assim sozinha, sem ter ninguém para ajudar ou dar apoio quando precisa. Ele respondeu finalmente, sabendo que não era a resposta completa e verdadeira, mas era o máximo que conseguia admitir naquele momento ali dentro daquela sala fria de hospital, com cheiro forte de remédio e desinfetante impregnado em tudo. O médico entrou na sala antes que Juliana pudesse responder ou questionar mais sobre aquela promessa generosa que parecia boa demais para ser verdade. E ele se aproximou da cama, com a prancheta na mão e expressão profissional no rosto cansado de quem trabalhou a noite toda. Que bom que acordou, Juliana. Você nos deu um susto grande aqui na emergência com aquela pressão tão alta, ele disse, verificando os aparelhos ao redor dela que mostravam números e gráficos coloridos que Bruno não entendia completamente, mas que pareciam estáveis o suficiente para trazer algum alívio imediato. Doutor, meu bebê está bem mesmo. Ele não correu nenhum perigo com o que aconteceu comigo hoje. Ela perguntou com a voz desesperada, colocando as 2 mãos sobre a barriga redonda, como se pudesse proteger a criança ali dentro de qualquer mal que pudesse ameaçar a vida dele. Por enquanto, sim, os batimentos cardíacos estão completamente normais e estáveis. Mas você vai precisar ficar internada alguns dias para monitoramento constante, porque a pré-eclâmpsia é uma condição muito séria e pode piorar rapidamente se não for controlada adequadamente com medicação forte. O médico explicou com seriedade necessária, olhando diretamente para ela para garantir que ela entendesse completamente a gravidade real da situação. Mas eu não posso ficar internada tantos dias. Eu preciso trabalhar e não tenho como pagar o hospital particular caro. Juliana protestou, tentando sentar na cama, mas o médico colocou a mão gentil,
mas firme no ombro dela, impedindo o movimento brusco que podia ser perigoso. Você não tem escolha nessa situação. Se não fizer repouso absoluto, pode ter convulsões graves e colocar sua vida e a vida do bebê em risco muito sério de morte. Ele disse, sem suavizar demais a realidade dura, porque era importante que ela entendesse exatamente o que estava em jogo ali. O bebê pode não sobreviver se eu não cuidar direito de mim mesma agora. Ela perguntou, com a voz sumindo de tanto medo e as mãos apertando mais forte a barriga, como se pudesse mantê-lo seguro ali dentro para sempre, longe de qualquer perigo. Sim, existe esse risco real e você também pode não sobreviver, por isso não tem negociação aqui. Você precisa seguir todas as orientações médicas, sem exceção nenhuma. O médico respondeu com firmeza necessária para que ela entendesse. Juliana começou a chorar mais forte, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas, e Bruno sentiu o coração apertar dolorosamente, vendo ela daquele jeito tão vulnerável e assustada, e completamente sozinha no mundo, sem ter ninguém além dele naquele momento crucial. Eu vou cuidar de todas as despesas do hospital e de tudo que ela precisar durante a internação toda. Não se preocupa com nada além de ficar bem e seguir o tratamento direito. Bruno disse, olhando diretamente para o médico, que pareceu genuinamente surpreso com a declaração generosa e inesperada. Ótimo! Então vou providenciar imediatamente a transferência dela para um quarto particular na ala de gestação de risco, onde vai ficar mais confortável e ter atendimento melhor e mais personalizado com enfermeiras dedicadas. O médico disse, fazendo anotações detalhadas na prancheta, e saiu da sala deixando os dois sozinhos, de novo naquele silêncio pesado, carregado de emoções não ditas e sentimentos confusos. Senhor Bruno, o senhor realmente não precisa fazer isso tudo por mim. Eu não quero ser um peso na vida de ninguém. Já fui isso antes e não quero ser de novo. Juliana disse, limpando as lágrimas com as costas da mão e tentando recuperar um pouco da dignidade que sentia ter perdido completamente. Você não é um peso nenhum, e eu já decidi fazer isso. Então não adianta discutir comigo, porque não vou mudar de ideia sobre isso de jeito nenhum. Bruno respondeu com firmeza, mas com gentileza genuína na voz, tentando mostrar claramente que aquilo não era caridade fria, mas sim cuidado verdadeiro e preocupação real. Mas por quê? O senhor mal me conhece mesmo depois desses meses. Não sabe nada sobre a minha vida real, sobre quem eu sou de verdade por baixo dessa roupa de empregada. Ela insistiu, olhando para ele com aqueles olhos cheios de dor antiga e confusão presente, que parecia não ter fim possível. Bruno respirou fundo e sentou na cadeira desconfortável de plástico duro ao lado da cama, sem soltar a mão dela, que estava fria e pequena dentro da mão grande e quente dele. Porque nesses 6 meses, todos você trouxe vida de volta para aquela mansão enorme que estava vazia e sem alma nenhuma depois que eu perdi minha esposa no acidente. E porque eu sei muito bem o que é estar completamente sozinho e sem ninguém no mundo inteiro. E não quero que você passe por isso do jeito terrível que eu passei nos primeiros meses depois da morte dela. Ele admitiu, sentindo o rosto esquentar com a confissão vulnerável que nunca tinha feito para ninguém antes, nem mesmo para os amigos mais próximos que tinha. Juliana ficou em silêncio por um longo momento, processando cuidadosamente aquelas palavras honestas e surpreendentes e olhando fixamente para as mãos entrelaçadas deles sobre o lençol branco e limpo do hospital, que parecia representar alguma coisa maior e mais profunda do que apenas um gesto simples de gentileza ou compaixão passageira e superficial. O senhor é uma pessoa muito boa de coração, senhor Bruno. Sua esposa teve muita sorte de ter alguém como o senhor do lado dela durante todo o tempo que tiveram juntos. Ela disse baixinho, com sinceridade tocante na voz rouca, e Bruno sentiu a dor antiga e familiar apertar forte no peito com a menção dela, que ainda doía intensamente, mesmo depois de tanto tempo passado.
Ela morreu faz exatamente 1 ano e 3 meses, num acidente de carro terrível que não deveria ter acontecido de jeito nenhum naquele dia. Ele contou, mesmo sem saber exatamente por que estava compartilhando aquilo com ela. Mas as palavras saíram sozinhas, como se precisassem desesperadamente ser ditas em voz alta para alguém que pudesse entender. Eu sei disso. A Aparecida me contou com cuidado quando eu comecei a trabalhar lá para eu entender o silêncio pesado da casa toda, e eu sinto muito mesmo pela sua perda imensa. Deve ser muito difícil acordar todo dia e continuar vivendo sem a pessoa que você ama de verdade. Juliana respondeu com uma compreensão genuína e profunda que só quem já sofreu demais consegue ter pelos outros que também sofrem muito. É muito difícil todo santo dia que passa, mas fica um pouco mais fácil e suportável ter alguém na casa, sabe? Mesmo que a gente não converse muito sobre coisas profundas e pessoais. Só de saber que tem alguém ali viva e se movimentando e fazendo barulho e cozinhando faz uma diferença enorme e significativa no silêncio sufocante. Bruno admitiu surpreso com a própria honestidade crua e vulnerabilidade que estava mostrando para ela, sem medo de ser julgado ou mal interpretado. Eu entendo perfeitamente o que o senhor quer dizer, porque eu me sinto exatamente assim também, desde que vim morar ali. Depois que vim morar no quarto dos fundos, eu me sinto bem menos sozinha e abandonada, sabendo que tem alguém na casa grande, mesmo que longe, e mesmo que a gente não fale muito durante o dia. Ela disse, e pela primeira vez, desde que acordou naquele hospital frio, um sorriso pequeno e fraco, mas verdadeiro e sincero, apareceu no rosto pálido dela, iluminando um pouco as feições. Cansadas e sofridas, eles ficaram em silêncio confortável e significativo por alguns minutos longos, apenas segurando as mãos com cuidado e sentindo aquela conexão estranha, mas real e profunda, que tinha se formado naturalmente entre dois desconhecidos solitários que compartilhavam a dor profunda da solidão e do abandono e da perda. Duas enfermeiras uniformizadas entraram na sala para fazer a transferência necessária de Juliana para o quarto particular, e Bruno se afastou relutante para dar espaço suficiente para elas trabalharem adequadamente, mas continuou seguindo de perto e atento enquanto elas empurravam a cama hospitalar pelos corredores longos e brancos e aparentemente sem fim do hospital, até chegarem finalmente num quarto espaçoso e bem equipado com janela grande que mostrava a cidade movimentada lá fora, continuando sua vida normal. Elas ajudaram Juliana a se acomodar melhor na cama nova e mais confortável e ajustaram cuidadosamente todos os aparelhos necessários e o soro que pingava devagar e constante no tubo transparente, e saíram depois de deixar instruções claras e detalhadas para ela não se levantar por nada sem a ajuda de alguém para evitar acidentes. Bruno puxou a poltrona reclinável para bem perto da cama e sentou de novo com cuidado, olhando para ela, que parecia ainda mais frágil e pequena e vulnerável, naquele quarto enorme e impessoal, cheio de equipamentos médicos. O senhor não precisa ficar aqui comigo o tempo todo. Pode ir para casa descansar um pouco e cuidar das suas coisas, Juliana disse, mas a voz dela mostrava claramente que ela não queria realmente ficar sozinha naquele lugar estranho e assustador, cheio de barulhos desconhecidos. Eu vou ficar aqui até você dormir, pelo menos. Preciso ter certeza absoluta que está tudo bem e que você está confortável. Bruno respondeu com firmeza, e ela não discutiu mais, apenas fechou os olhos cansados demais para argumentar ou protestar contra aquela gentileza inesperada e reconfortante.
Os próximos 3 dias inteiros passaram numa rotina estranha, mas surpreendentemente confortável, onde Bruno ia para a mansão de manhã bem cedo para tomar banho quente e demorado e trocar de roupa limpa e resolver algumas coisas urgentes do trabalho que não podiam esperar mais tempo. E depois voltava rapidamente para o hospital e passava o resto do dia inteiro e grande parte da noite no quarto, com Juliana, conversando sobre coisas simples do dia a dia e descobrindo aos poucos e devagar quem ela realmente era por baixo daquela camada grossa de silêncio e reserva protetora que tinha construído ao longo dos anos. Ele descobriu que ela tinha 26 anos completos e tinha crescido num orfanato superlotado e precário, depois que a mãe morreu de uma doença grave e dolorosa quando ela tinha apenas 5 anos de idade e que nunca conheceu o pai biológico que tinha abandonado as duas antes mesmo dela nascer, deixando a mãe completamente sozinha e sem apoio nenhum para criar uma criança. Descobriu que ela tinha trabalhado em vários lugares diferentes e difíceis, sempre ganhando muito pouco e sendo tratada com desrespeito e indiferença até conseguir finalmente aquele emprego na mansão dele, que tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido com ela em muitos anos de luta constante e sofrimento. Descobriu que o pai do bebê era um homem que ela tinha conhecido no emprego anterior e que tinha prometido sinceramente casar com ela e construir uma família bonita juntos, e depois desapareceu completamente sem deixar rastro nenhum quando soube da gravidez, deixando ela sozinha e completamente desesperada, sem saber o que fazer ou para onde ir. Descobriu que ela sempre quis ter uma família de verdade unida e amorosa. Um lugar seguro e acolhedor para chamar de lar e pessoas que se importassem com ela de verdade e não apenas quando precisavam de alguma coisa em troca. Mas a vida nunca tinha dado isso para ela, apesar de todos os esforços e tentativas que fez ao longo dos anos. E com cada história dolorosa e triste que ela contava com aquela voz baixa e emocionada, cheia de feridas antigas, que nunca cicatrizaram direito e completamente, Bruno se via se importando cada vez mais com ela, de um jeito que ia muito além de simples compaixão passageira ou piedade superficial que se sente por qualquer pessoa em situação difícil. No quarto dia, pela manhã clara, o médico entrou no quarto com uma expressão visivelmente mais leve e relaxada, e finalmente com boas notícias, dizendo que a pressão arterial tinha estabilizado completamente com a medicação prescrita e que Juliana poderia receber alta médica naquele mesmo dia, mas precisaria continuar em repouso absoluto em casa, sem fazer nenhum tipo de esforço físico e voltar para consultas médicas regulares toda semana, sem falta para monitoramento. Mas ela vai precisar de alguém responsável cuidando dela o tempo todo, porque não pode fazer esforço nenhum, nem subir escadas sozinha, nem ficar muito tempo em pé, nem carregar peso de jeito nenhum. O médico explicou com seriedade, olhando diretamente para Bruno, que tinha se tornado praticamente o responsável oficial por ela aos olhos de todos ali no hospital. Pode deixar que eu vou garantir pessoalmente que ela siga todas as orientações médicas direitinho, sem exceção nenhuma. Bruno respondeu sem hesitar nenhum segundo sequer, e o médico assentiu satisfeito com a resposta comprometida. No caminho de volta para a mansão, dentro do carro silencioso e confortável, Juliana olhava pela janela perdida em pensamentos profundos e preocupantes, enquanto Bruno dirigia concentrado, mas sentindo aquela tensão estranha e pesada no ar denso entre eles dois. Senhor Bruno, eu preciso te contar uma coisa muito importante que não contei ainda para ninguém até agora. Ela disse de repente, virando completamente no banco, para olhar para ele com expressão séria e preocupada. Pode falar o que for, não precisa ter medo de nada comigo. Ele respondeu rapidamente, querendo deixar ela completamente à vontade para falar.
Eu não sei se vou conseguir continuar trabalhando normalmente depois que o bebê nascer, porque não tenho com quem deixar ele durante o dia inteiro e não tenho dinheiro suficiente para pagar ninguém para cuidar dele enquanto trabalho. Ela explicou, com a voz cheia de preocupação genuína e medo paralisante do futuro incerto que se aproximava rapidamente. A gente resolve isso quando chegar a hora certa. Não precisa se preocupar com isso agora, nesse momento, Bruno disse, tentando acalmar ela e tirar um pouco do peso pesado dos ombros cansados dela. Mas eu preciso me preocupar sim, porque se eu não puder trabalhar direito e adequadamente, vou ter que sair da mansão e procurar outro lugar para morar e trabalhar, e não tenho para onde ir com um bebê recém-nascido, sem família, sem amigos, sem absolutamente nada. Juliana insistiu e a voz dela estava perigosamente à beira de quebrar de novo com o desespero crescente e real. Bruno parou o carro suavemente num canto mais quieto da rua arborizada e virou completamente no banco, para olhar diretamente para ela nos olhos castanhos e brilhantes, cheios de medo. Você não vai precisar sair de lá, nem agora nem depois que o bebê nascer. Nem nunca, se não quiser sair, eu vou dar um jeito em tudo isso de alguma forma, ele disse com toda a firmeza e convicção que tinha guardada dentro do peito. Mas como vai fazer isso, Sr. Bruno? Eu não posso aceitar caridade para sempre da vida. Isso não é certo nem justo com o senhor. Ela protestou com a dignidade ferida, mas ainda presente. Não é caridade de jeito nenhum. É apenas um amigo verdadeiro ajudando outro amigo que precisa nesse momento difícil da vida. Ele respondeu, e percebeu ao falar aquilo em voz alta que era exatamente isso que ela tinha se tornado para ele nesses dias todos intensos e transformadores. Uma amiga verdadeira e sincera, uma companhia real e significativa, alguém que importava de verdade e profundamente, e não apenas mais uma funcionária qualquer da casa. Quando finalmente chegaram na mansão imponente e silenciosa, Aparecida estava esperando ansiosa na porta principal, com um sorriso enorme e genuíno no rosto enrugado e carinhoso, e ela abraçou Juliana com muito cuidado para não machucar ou apertar demais. Que bom que você voltou sã e salva, menina querida. Essa casa estava muito quieta e sem vida nenhuma sem você aqui fazendo suas coisas. Ela disse com os olhos marejados de emoção verdadeira, e Bruno viu o carinho real que a cozinheira tinha pela moça. Bruno ajudou Juliana a subir bem devagar as escadas largas e elegantes, segurando ela firme e segura pelo braço para dar apoio necessário, e a levou diretamente até o quarto de hóspedes principal, que era muito maior e infinitamente mais confortável que o quartinho simples e apertado dos fundos, onde ela morava antes sem luxo nenhum. Você vai ficar aqui agora. É bem melhor para você descansar direito e adequadamente e para o bebê também crescer saudável. Ele explicou, abrindo a porta pesada de madeira, e Juliana olhou maravilhada ao redor do quarto lindamente decorado com móveis de madeira nobre e cama enorme com dossel elegante e cobertores macios e caros. Mas esse é o quarto de hóspedes importantes da casa. Eu não posso ficar num lugar assim tão bonito. Ela protestou fraco, mas sem muita convicção real na voz. Pode sim e vai ficar aqui até o bebê nascer e depois também pelo tempo que quiser continuar aqui. Bruno respondeu decidido e firme e não aceitou nenhuma discussão sobre o assunto. As semanas seguintes foram completamente diferentes de tudo que Bruno tinha vivido e experimentado desde a morte trágica e repentina da esposa, porque, de repente, a mansão enorme estava cheia de vida de novo e de movimento constante e de sons variados, que não eram apenas o silêncio sufocante e pesado de antes, com Juliana ali descansando e se recuperando lentamente, mas com progresso visível e com Aparecida, cozinhando comidas especiais e nutritivas para ela, seguindo todas as recomendações médicas, detalhadas, e com médicos e enfermeiras visitando regularmente para verificar se estava tudo progredindo bem e sem complicações. Bruno se pegava subindo aquelas escadas várias vezes por dia,
apenas só para ver se ela estava bem e confortável, se precisava de alguma coisa específica, se estava com fome ou com sede ou com algum desconforto, e eles conversavam por horas e horas sobre absolutamente tudo e sobre nada em particular. E ele sentia aquele vazio enorme e doloroso no peito ir ficando gradualmente cada vez menor e mais suportável e gerenciável com o tempo que passava. Uma noite de lua cheia e brilhante que iluminava tudo, Bruno estava sentado no escritório escuro, tentando trabalhar em alguns documentos importantes e urgentes, mas sem conseguir se concentrar minimamente quando ouviu um barulho estranho e preocupante vindo claramente do quarto de Juliana lá em cima. Ele largou tudo imediatamente, sem pensar duas vezes, e subiu correndo as escadas, pulando degraus, e encontrou ela sentada na beirada da cama, com as duas mãos apertando forte a barriga e o rosto visivelmente contorcido de dor intensa e crescente. "O que está acontecendo? Você está sentindo muita dor agora?" ele perguntou, se aproximando rápido e ajoelhando preocupado na frente dela. "Acho que são contrações fortes e seguidas. O bebê está vindo agora mesmo", ela disse, respirando fundo e rápido, tentando controlar a dor que vinha em ondas cada vez mais próximas. Bruno pegou o celular com as mãos tremendo visivelmente de nervosismo e ligou imediatamente para a ambulância, explicando a situação urgente, e depois ajudou ela com muito cuidado a se levantar devagar da cama e descer as escadas, bem devagar, segurando ela firme e segura para não cair ou tropeçar. A ambulância chegou em tempo recorde impressionante, e eles foram direto e rápido para o mesmo hospital, onde uma equipe inteira de obstetrícia já estava esperando completamente preparada na entrada iluminada. Levaram Juliana direto para a sala de parto, sem perder tempo precioso, e Bruno ficou do lado de fora, no corredor gelado e silencioso, andando nervoso de um lado para o outro, sem conseguir parar quieto, enquanto o tempo passava terrivelmente devagar demais. 2 horas longas e angustiantes, depois que pareceram durar uma eternidade inteira, uma enfermeira jovem e sorridente saiu finalmente da sala, com um sorriso largo e genuíno no rosto cansado. Nasceu um menino lindo e perfeitamente saudável e forte, e a mãe passou muito bem pelo parto sem complicações. Ela anunciou com alegria contagiante, e Bruno sentiu as pernas fraquejarem completamente de alívio imenso e avassalador. Ele entrou devagar e cuidadosamente na sala e viu Juliana recostada exausta na cama, segurando com cuidado infinito e amor puro um bebê minúsculo, enrolado numa manta azul clarinha e macia, e o rosto dela estava absolutamente radiante e iluminado, apesar do cansaço óbvio e do suor que molhava a testa. "Olha ele, Sr. Bruno. Ele é perfeito em todos os sentidos possíveis", ela disse com a voz completamente cheia de emoção pura e amor incondicional que só uma mãe consegue sentir verdadeiramente. Bruno se aproximou com cuidado reverente e olhou maravilhado para aquele rostinho pequeno e vermelho e enrugado, e os olhinhos fechados apertados, e sentiu algo mudar profunda e definitivamente dentro dele, algo permanente e transformador, que não tinha palavras adequadas para descrever com precisão. "Ele é perfeito mesmo, e você foi incrivelmente corajosa e forte durante tudo isso", ele disse sinceramente tocado, e Juliana sorriu aquele sorriso radiante que iluminava o ambiente inteiro ao redor. "Eu queria te pedir uma coisa muito importante e especial, se você aceitar fazer isso por mim e pelo meu filho", ela disse, olhando diretamente para ele, com os olhos castanhos brilhando intensamente de emoção. "O que for que você quiser pedir", Bruno respondeu prontamente, sem hesitar. "Eu queria muito que você fosse o padrinho dele, porque você salvou literalmente a gente quando mais precisamos de ajuda, e foi a primeira pessoa que realmente se importou comigo de verdade na vida toda inteira", ela pediu,
e a voz dela estava completamente carregada de gratidão profunda e algo mais intenso e indefinível que ele não conseguia identificar completamente naquele momento. Eu aceito com muito prazer e honra imensa. Seria um privilégio enorme ser padrinho desse menino lindo. Bruno respondeu, sentindo os olhos arderem forte de emoção represada há tanto tempo. Nos meses seguintes, que se passaram rapidamente, a vida inteira na mansão mudou completa e radicalmente com o bebê que recebeu o nome bonito e significativo de Theo, enchendo absolutamente tudo de choro e risadas e barulhos constantes de vida nova, e com Juliana se recuperando maravilhosamente bem do parto e voltando a sorrir de verdade, daquele jeito natural que iluminava tudo ao redor dela, e com Bruno descobrindo surpreso e grato que podia ser genuinamente feliz de novo de um jeito completamente diferente, mas igualmente verdadeiro e profundo e significativo. Ele ajudou com absolutamente tudo, desde trocar fraldas sujas no meio da madrugada silenciosa, até acalmar pacientemente o bebê quando chorava sem parar por horas e passar horas inteiras conversando animadamente com Juliana sobre sonhos antigos esquecidos e planos novos e possíveis para o futuro que agora parecia finalmente mais brilhante e cheio de possibilidades. E foi numa tarde tranquila de domingo, ensolarada e quente, enquanto Juliana amamentava Theo com carinho visível no sofá grande e macio da sala iluminada, e Bruno sentava confortavelmente ao lado deles, lendo um livro interessante, que ele percebeu com clareza absoluta e certeza total que aquilo ali era uma família real e verdadeira, que tinha se formado naturalmente, sem ninguém perceber direito quando ou como, uma família escolhida conscientemente e construída com cuidado e amor, em cima de dor, compartilhada e solidão finalmente vencida juntos, com esforço e dedicação. Juliana olhou para ele naquele momento exato, e sorriu aquele sorriso verdadeiro e caloroso que iluminava completamente o rosto inteiro dela, deixando os olhos brilharem. E Bruno sentiu o coração bater visivelmente mais forte e acelerado no peito, porque percebeu com absoluta certeza cristalina que em algum momento, preciso daqueles meses todos intensos e transformadores, ele tinha se apaixonado completamente e irremediavelmente por ela, sem nem perceber quando ou como aconteceu exatamente aquela mudança dentro dele. No que você está pensando com essa cara séria e concentrada? Ela perguntou curiosa, ajeitando Theo melhor e mais confortável nos braços cansados. Tô pensando que essa casa enorme finalmente voltou a ser um lar de verdade, cheio de vida e amor de novo. Ele respondeu com total honestidade, sem esconder nada. É mesmo verdade e tudo graças a você, que nos acolheu generosamente quando a gente mais precisava desesperadamente de ajuda e proteção. Ela disse emocionada e estendeu a mão livre e delicada para ele, que segurou com muito cuidado e carinho genuíno. Eles ficaram exatamente assim, sentados bem juntos, em silêncio completamente confortável e significativo, enquanto a luz dourada e quente da tarde entrava generosamente pelas janelas grandes e limpas e iluminava absolutamente tudo com aquela cor reconfortante e acolhedora de recomeço verdadeiro e de esperança genuinamente renovada para todos ali presentes. Bruno sabia perfeitamente bem que ainda tinha um longo caminho difícil e desafiador pela frente para curar completamente da perda dolorosa e traumática da esposa e processar todo aquele luto pesado acumulado durante tanto tempo, mas também sabia agora com convicção total e inabalável que era completamente possível amar de novo de um jeito diferente e único e especial, e construir algo totalmente novo e bonito sem precisar apagar ou esquecer o passado doloroso que sempre faria parte integral dele e de quem ele era. E quando Theo abriu os olhinhos pequenos e escuros curiosos e olhou diretamente para ele com aquela expressão inocente e pura,
como se pudesse ver direto dentro da alma dele e soubesse de absolutamente tudo que tinha acontecido na vida dele. Bruno sorriu de volta com ternura genuína e profunda e sentiu finalmente que tinha encontrado seu caminho verdadeiro de volta para a vida real e plena e para a felicidade sincera e duradoura que pensou, honestamente, ter perdido para sempre naquele dia. Terrível e traumático do acidente que mudou tudo drasticamente. A mansão enorme e imponente não era mais um mausoléu frio e silencioso, cheio apenas de memórias dolorosas e fantasmas persistentes do passado, mas sim um lar vibrante e acolhedor, verdadeiramente cheio de amor genuíno e risadas sinceras, e promessas reais de futuro, compartilhado com esperança. Juliana encostou a cabeça suavemente no ombro largo e forte dele, enquanto continuava embalando Theo, que finalmente tinha adormecido, tranquilo e satisfeito. E Bruno passou o braço protetor ao redor dos dois num gesto natural e instintivo, que parecia ter sido sempre parte essencial dele desde o início de tudo. O sol continuava entrando brilhante pelas janelas, iluminando generosamente os três ali sentados juntos, formando uma imagem perfeita e comovente de família verdadeira, construída não por laços de sangue, mas sim por escolha consciente e amor genuíno que cresceu devagar, mas firme e constante em meio à dor profunda e à solidão compartilhadas durante aqueles meses todos transformadores. E naquele momento exato e preciso de paz absoluta e felicidade simples, mas profundamente significativa, Bruno soube, sem sombra nenhuma de dúvida, que tinha finalmente encontrado o que procurava, sem saber claramente durante todo aquele tempo difícil e sombrio, depois da morte trágica da esposa, tinha encontrado um novo propósito claro e definido para viver, e uma nova razão verdadeira e motivadora para acordar todo dia com vontade genuína de continuar vivendo e lutando. Tinha encontrado milagrosamente uma segunda chance inesperada, mas maravilhosa de ser feliz e de amar de novo profundamente, mesmo achando que isso nunca mais seria possível na vida dele. A tarde continuou passando devagar e tranquila e serena, com os três ali juntos, aconchegados no sofá, enquanto o mundo inteiro lá fora seguia seu ritmo acelerado e caótico, completamente alheio àquela pequena bolha perfeita de felicidade e paz e harmonia que tinha se formado cuidadosamente dentro daquela mansão que finalmente tinha voltado a ser um lar verdadeiro, cheio de vida abundante e amor incondicional e esperança renovada constantemente para todos que ali viviam, agora felizes como uma família real unida não por sangue, mas por experiências profundas, compartilhadas e escolhas conscientes de cuidar uns dos outros incondicionalmente sempre. O futuro, que antes parecia impossível e sombrio, agora se estendia à frente deles, cheio de possibilidades infinitas e promessas reais de dias melhores e mais felizes juntos, construindo memórias novas e positivas que substituiriam gradualmente as dores antigas, sem apagá-las completamente, porque elas também faziam parte importante da jornada que os trouxe até ali, naquele momento perfeito de união e amor verdadeiro. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.